Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma introdução a respeito desse assunto da ditadura militar, onde é que a gente vai discutir o termo ditadura, onde é que a gente vai ver as visões diferentes que é possível ter a respeito desse período, né? Então eu vou explicar um pouco mais essa parte introdutória para a ditadura militar, esse momento, né, da história brasileira. Então vamos lá, vamos relembrar algumas coisas antes. Lembrando que durante o governo João Goulart, o último presidente da República Populista, a gente teve uma polarização da sociedade. O João Goulart ele prometeu uma série de reformas, uma série de mudanças no Brasil, conhecidas como reformas de base. Um grupo mais conservador, apoiado pelos militares, pela classe média, eles eram contra essas reformas porque essas reformas pareciam comunistas demais para eles. Então eles saíram às ruas para fazer um protesto chamado Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então isso daqui é uma característica de um grupo mais conservador que era anti essas reformas do João Goulart. Só que o João Goulart vai fazer o comício da Central, na qual ele vai fazer um discurso procurando apoio popular e vai conseguir apoio de grupos mais à esquerda para que essas reformas acontecessem. Então o Brasil se polarizou. Você tem uma divisão em dois grupos. De um lado, um grupo conservador anticomunista contra essas reformas e do outro lado, um grupo que apoiava essas reformas que tinha uma tendência mais à esquerda. E no meio desse cenário, vai acontecer uma reforma de marinheiros, o presidente vai defender a anistia dos militares envolvidos nisso, especialmente do Cabo Anselmo. Os militares vão ficar de cara com isso, estavam preparando algo para tirar o presidente do poder. O presidente vai acabar fugindo para o Rio Grande do Sul, depois para o Uruguai. Os militares vão dizer que o cargo do Brasil estava vago, o cargo de presidente do Brasil estava vago, e vão acabar assumindo o poder em 1º de abril de 64, quando começa a ditadura militar. Agora, a primeira coisa que a gente precisa discutir é esse termo, Termo ditadura militar. Porque para algumas pessoas esse termo ele é controverso, Não houve ditadura, por exemplo, algumas pessoas vão dizer. Então existem outras palavras que são utilizadas, para você tentar dizer que não houve ditadura. Então, por exemplo, algumas pessoas vão dizer que houve intervenção militar, ou seja, os militares eles assumiram o poder para manter as garantias constitucionais, ou seja, eles assumiram o poder para salvar o Brasil do comunismo. Algumas pessoas, para dar uma suavizada, vão chamar de regime militar ao invés de ditadura militar. Outros vão dizer assim, ó, nem foi tão ruim assim, Não vamos chamar de ditadura, vamos chamar de ditabranda, Branda porque ela foi suave, ou seja, você não teve uma ditadura propriamente dita aqui no Brasil, tá? Eu particularmente prefiro continuar utilizando o termo ditadura militar, porque embora o Brasil mantivesse, o Congresso aberto, você tivesse senadores, você tivesse deputados, quem governava de fato mesmo eram os militares através de eleições indiretas. Então, existem algumas características, que fazem com que o Brasil tivesse um verniz de democracia durante esse período, mas na verdade esse poder ele era exercido com mão de ferro pelos militares. Por isso que particularmente eu prefiro o termo ditadura, mas pode ser usado ditadura, regime militar é bastante utilizado também, algumas pessoas utilizam intervenção militar, e até um ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, chamou de movimento de 64. Então, existem vários termos diferentes para esse período. E assim como existem termos diferentes para esse período, existem duas visões diferentes a respeito de como que foi esse período, de como é que foi esse período na qual esses militares governavam o Brasil. Para um grupo de pessoas, o período da ditadura militar foi o melhor período da história recente do Brasil. Ou seja, foi quando os militares salvaram o Brasil do comunismo. Ou seja, os militares precisavam assumir o poder, para evitar que os comunistas assumissem o poder aqui no Brasil. Foi um período onde é que a gente teve um grande crescimento econômico e realmente teve alguns anos onde é que nosso PIB chegou a crescer 11, 12, 13% ao ano. E essas pessoas defendem, que ao invés de ditadura, você deveria chamar esse período de regime militar. E para um grupo da sociedade brasileira,
né, quando eles olham para trás, eles acham que esse período entre 64 e 85 foi o melhor período da história recente do Brasil. Foi quando você tinha ordem, quando você tinha paz, quando as escolas ensinavam história de verdade, né, quando as pessoas eram patriotas, quando as pessoas tinham nacionalismo, aprendiam sobre os heróis brasileiros, o Brasil crescia e não tinha essa balbúrdia toda aí que estava acontecendo. Então, esse grupo acredita que esse foi o melhor período da história recente do Brasil. Um outro grupo acha que esse foi o pior período da história recente do Brasil, que a gente não deveria de jeito nenhum voltar para esse período. Afinal de contas, durante esse período do regime militar, né, da ditadura militar, a imprensa não era livre, você tinha censura que acontecia à imprensa, né? As pessoas elas eram perseguidas por causa das suas ideias. Então, se você discordasse do regime, por exemplo, se você se posicionasse contra, se você se manifestasse contra, você podia ser perseguido, perder o seu emprego ou até perder a sua vida por causa disso. E muitas pessoas, nos porões da ditadura, elas acabaram sendo torturadas, né, durante esse período da ditadura militar por causa das suas opiniões, por causa do seu posicionamento político ou por causa de algumas ações. Então, como é que ficam essas duas visões diferentes que nós temos do passado? Um grupo de pessoas, se tem uma tendência mais à esquerda, ou se passou por um período desses, ou tem familiares que passaram por isso, vão acreditar que isso daqui foi o pior período da história recente do Brasil. Um outro grupo mais conservador, anticomunista, né, normalmente de classe média urbana, vai olhar para trás e vai pensar assim, pô, mas eu não sofri nada disso. Eu só vi o crescimento do Brasil durante esse período. Então, para eles, foi o melhor período da história recente do Brasil. Qual desses dois grupos tem a razão? Os dois. Os dois viveram essa história de maneira diferente, né? Isso faz parte da memória que essas pessoas têm ou construíram a respeito desse período. E a função da história é ver essas duas visões diferentes, né? Estudar essas duas visões diferentes para tentar reconstruir o período da ditadura militar. Uma outra característica é que o próprio exército brasileiro ele tinha duas linhas diferentes. Uma linha era chamada de linha dura, né? A linha dura do exército era formado por um grupo de generais e militares mais radicais que acreditavam que em defesa do Brasil contra o comunismo, qualquer meio poderia ser utilizado. Então, tortura, repressão, morte, espionagem, tudo isso era necessário para que os militares salvassem o Brasil do comunismo e se mantivessem no poder. Um outro grupo, né, que era chamado de linha branda ou moderada, também conhecido como os castelistas, acreditava que o exército deveria assumir só por um período transitório, ou seja, o exército deveria assumir, deveria colocar ordem na casa e depois repassar o poder para a sociedade civil. Então esse grupo não era a favor de torturas, de perseguição, de morte e nem da manutenção dos militares no poder a longo prazo. Então você tinha esses dois grupos diferentes dentro do exército. E dentro da ditadura militar, né, a gente tem duas fases diferentes. Eu vou usar o nome que um jornalista brasileiro chamado Hélio Gaspari ele utilizou nos seus livros sobre a ditadura militar. Né? E ele classifica os 5 presidentes, né, eles que estão ilustrando o slide aqui, ele classifica esses presidentes em duas fases. A primeira fase é chamada de fase do endurecimento. Quando você tem os 3 primeiros presidentes, né, da esquerda para a direita, você tem lá o Castelo Branco, o Arthur Costa e Silva e o Emílio Garrastazu Médici. E cada um desses foi tirando a liberdade do povo, ou seja, cada um desses foi pior do que o seu antecessor. Então Castelo Branco foi de boa, Costa e Silva foi ruim, Médici foi muito ruim, né, no sentido de tirar a liberdade do povo. E depois você tem os 2 últimos presidentes, o Ernesto Geisel e o João Batista Figueiredo, que eles iniciam uma segunda fase, né, da ditadura militar, que é a fase da redemocratização. Então essas duas fases, né, a gente pode dividir a ditadura militar. Os 3 primeiros presidentes fazem parte do endurecimento, quando o Brasil vai perdendo liberdades, e depois a gente tem a redemocratização, quando o Brasil volta gradualmente a ser uma democracia. E o primeiro presidente, o Castelo Branco, eu explico para vocês no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí.